A consumação do apóstolo Tomé. Por ordem do rei Misdeu, o abençoado apóstolo Tomé foi encarcerado e disse: Eu glorifico a Iá e eu pregarei a palavra aos prisioneiros. Assim todos se regozijaram por sua presença. No entanto, quando Josanes, o filho do rei, sua mãe Tessia, Migdônia e Márcia se tornaram crentes, embora ainda sem serem considerados dignos do batismo, acharam algo terrível no encarceramento do abençoado. Depois de irem até a prisão e darem muito dinheiro ao carcereiro, eles foram até ele. Ele ficou muito feliz em vê-los, glorificou a Iá e os abençoou. E eles imploraram e suplicaram pelo selo de Iá. Um belo rapaz apareceu a eles em um sonho e ordenou que o apóstolo fosse à casa de Josanes. Novamente o belo rapaz veio até eles e a Tomé ordenou que eles fizessem isso na noite seguinte. E ele correu diante deles, os iluminou o caminho e silenciosamente abriu as portas que haviam sido trancadas, até que todo o mistério foi concluído. E depois de os ter feito comungar na Eucaristia, de ter conversado muito com eles, os confirmado na fé e os entregado a Iá, ele saiu dali deixando as mulheres e retornou ao cárcere. Eles lamentaram e choraram porque o rei Misdeu queria matá-lo. Ao chegar lá, Tomé encontrou os carcereiros brigando e dizendo: O que foi que fizemos de errado àquele feiticeiro para que, usando suas artes mágicas, ele abrisse as portas da prisão, desejando libertar a todos os prisioneiros? Mas então vamos e contemos ao rei sobre sua esposa e filho. Quando ele chegou, eles o despiram, o amarraram com uma cinta e assim se apresentaram ao rei. Misdeu disse a ele: Você é um escravo ou um homem livre? E Tomé o respondeu dizendo: Eu não sou um escravo, e você não possui nenhum poder sobre mim. E disse Misdeu: Como foi que você fugiu e veio até esse país? Tomé disse: Eu vim até aqui para salvar muitos, e para que, por suas correias, eu possa partir desse corpo. Misdeu disse a ele: Quem é seu mestre? Disse Tomé: Meu Criador é meu mestre, e é o seu também, pois é o Criador dos céus e da terra. E disse Misdeu: Qual é o nome dele? Tomé disse: Você ainda não pode saber o verdadeiro nome dele, mas eu te digo o nome que ele recebeu por uma era: Yahushua, ungido. E Misdeu disse: Eu não tive pressa em te destruir, mas me contive. No entanto, você exibiu artifícios de forma que suas feitiçarias ficaram famosas por todo o país. Mas agora eu vou fazer o seguinte: que suas feitiçarias também pereçam contigo, para que nossa nação seja purgada delas. E Tomé disse: Você chama essas coisas que vão me acompanhar de feitiçaria? Elas jamais serão removidas desse povo. E enquanto diziam estas coisas, Misdeu pensava em como deveria matá-lo, pois tinha medo da multidão que os rodeava. Muita gente, com até mesmo alguns líderes das comunidades que acreditavam nele. E ele se levantou e levou Tomé para fora da cidade, acompanhado de alguns soldados armados. O resto da multidão pensou que o rei desejava aprender alguma coisa dele. Eles o acompanhavam e observavam de perto. Depois de andar em 3 estádios, ele o entregou aos soldados e a um dos oficiais militares, e os ordenou que o levassem para longe na montanha e o perfurassem com a lança, mas ele mesmo voltou para a cidade. E os que estavam presentes correram atrás de Tomé, ansiosos para salvá-lo, mas ele foi levado pelos soldados que o acompanhavam, pois havia 12 o segurando de cada lado devido à feitiçaria, e o oficial militar segurava sua mão e o levava com honra. Ao mesmo tempo, o abençoado apóstolo disse: Ó mistérios escondidos que te pertencem, ó Iá, pois mesmo no final da vida se realizam em nós as riquezas de sua graça, que não nos permite perder as sensações do corpo. Pois vejam, 4 são os que me seguram, e um me lidera, pois eu pertenço a um, para o qual eu sempre me direciono invisivelmente. Mas agora descubro que meu Salvador, por ter sido um estranho rumo ao qual eu caminho, e que está sempre comigo visivelmente, foi atingido por uma, mas eu serei atingido por 4. Quando eles chegaram ao local onde o lançariam, Tomé disse o seguinte aos que estavam para lanceá-lo: Pelo menos me ouçam agora, já que estou partindo de meu corpo, e não deixe que seus olhos se turvem no entendimento, e nem que seus ouvidos se fechem ao ponto de não ouvir as coisas pelas quais creram no soberano que prego. Depois de serem libertos em suas almas da impetuosidade, se comportem de maneira digna de homens livres, anulando a glória humana, e vivendo a vida pura com o Criador. E ele disse a Josanes: Filho de um rei terreno, mas servo de Yahushua ungido, dê o que foi prometido aos que executarão a ordem de Misdeu.
para que eu possa me afastar deles e orar. Depois que Jusanes pagou os soldados, o apóstolo se entregou à oração, que foi assim: Iá, meu Criador, esperança, líder e guia em todas as terras, eu te sigo junto com todos os que te servem. Guia-me hoje em meu caminho até você, que ninguém roube minha alma, que você deu para mim. Não deixe que os publicanos e mendigos me vejam, nem deixe as serpentes me difamarem, e não deixe que os filhos do dragão assobiem para mim. Veja, eu completei sua obra e realizei o que você me deu para fazer. Eu me tornei um escravo para que pudesse receber de você a liberdade. Portanto, me conceda isso e me aperfeiçoe. Eu não digo isso vacilando, mas para que os que precisam ouvir possam ouvir. Eu te glorifico em tudo, Salvador e Mestre, pois a você deve ser dada toda a glória para sempre. Amém. E quando terminou de orar, ele disse aos soldados: Venham e termine o trabalho daquele que os enviou. E os 4 o atingiram simultaneamente, matando. Todos os irmãos choraram, o enrolaram em belas mantas, muitos panos de linho, e o deitaram no túmulo onde os reis antigamente eram enterrados. Sifor e Jusanes não foram até a cidade, mas passaram o dia inteiro ali, e esperaram durante a noite. Então Tomé apareceu a eles e disse: Eu não estou ali. Por que vocês ficam aí sentados olhando? Eu ascendi, e recebi as coisas que esperavam. Levantem-se e andem, pois não vai demorar até que tragam vocês até meu lado. Misdeu e Carísio perturbaram muito Tércia e Migdônia, mas não as convenceram a abandonarem suas opiniões. Tomé apareceu e disse a elas: Não se esqueçam das coisas anteriores, pois o próprio Yahushua, Kadosh e santificador, irá ajudá-las. Misdeu e Carísio, quando não conseguiram persuadi-las a mudar de opinião, permitiram que tivesse vontade própria, e todos os irmãos se reuniram, pois o abençoado fez de Síforo um presbítero na montanha, e de Jusiano um diácono quando foi levado para morrer. E o Salvador os ajudou e aumentou a fé através deles. Depois de muito tempo, aconteceu que um dos filhos de Misdeu era um endemoniado, e como o demônio era teimoso, ninguém conseguia curá-lo. Misdeu refletiu e disse: Eu irei até lá e abrirei o túmulo. Pegarei um osso do corpo do apóstolo e encostarei em meu filho. Eu sei que ele será curado. Ele foi e fez como havia pensado. E o abençoado apóstolo apareceu para ele e disse: Você não acreditou em mim enquanto eu era vivo. Como então acreditará em mim depois de morto? Não tema, Yahushua, o ungido, tem boas intenções para com você, através de sua grande clemência. E Misdeu, quando não conseguiu encontrar os ossos, pois um dos irmãos o havia pegado e os levou para as regiões do ocidente, pegou um punhado de terra do lugar onde os ossos haviam estado, tocou seu filho com ele e disse: Eu acredito em você, Yahushua, agora que me livrei do que sempre atormenta os homens, para que não olhem para sua luz que traz o entendimento. Ó Salvador, gentil para com os homens. Ao ser assim curado, seu filho se encontrou com o resto dos irmãos que estavam sob o comando de Sifório, e suplicou aos irmãos que orassem por ele, para que pudesse obter misericórdia de nosso Salvador Yahushua ungido, ao qual seja glória para todo sempre. Amém.